A aula estará gravada, né? Quem quiser assistir depois, em um momento posterior, terá plenas condições de assim fazer. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, eu queria só dar um alerta, um recado, melhor dizendo, para vocês em relação às notas de prova. Eu tenho optado por fazer, assim, para otimizar o tempo, fazer devolutivas quando possível, encaminhando um espelho da prova, um padrão de resposta, especialmente para turmas avançadas, como é o caso de vocês. Às vezes, com as turmas iniciantes, eu paro, abro a prova com eles, a gente conversa ponto a ponto, mas vocês já conseguem pegar com muito mais facilidade, sem perder, sem gastar tanta energia assim. Por isso eu encaminhei para vocês, por intermédio da Larissa e também por intermédio da Bárbara, um arquivo em PDF com uma prova que eu respondi, para que vocês saibam qual era o padrão de respostas esperado e para que vocês consigam identificar eventuais erros que vocês tenham e, mais importante, se você por alguma razão discorda da nota, não compreendeu a nota, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp que eu paro para analisar o seu caso e te dou um retorno individualizado. Eu tenho preferido só, pessoal, e eu vou reiterar isso, que vocês me encaminhem e-mail, sem prejuízo de que se você preferir, professor, eu quero te explicar por áudio. Beleza, não tem problema. Só que se você mandar o WhatsApp e eu levar 3, 4 dias e não te responder, me puxa a orelha. Porque às vezes tem acontecido do aluno me mandar mensagem, eu estou na correria e eu visualizo. E aí depois eu não me lembro de responder. Está visualizado, não aparece ali como se fosse uma pendênciazinha. Então, isso aconteceu com alguns alunos já. Então, me mandem. Se vocês me mandam e-mail, eu consigo controlar com mais eficiência, eu consigo saber melhor o que está pendente, o que não está pendente. Mas entrem em contato comigo caso vocês discordem da nota de vocês ou tenham qualquer dúvida em relação à composição de notas, tá? Lembrando que além das notas de prova, eu também lancei as notas de trabalho e as notas do que foi ajustado com a professora, a partir de orientações da professora Isa, sobre... Agora nós fizemos o estudo dirigido, para quem está matriculado no estudo dirigido, a gente recebeu uma lista e a partir dela nós fizemos lançamentos extras dos pontos, conforme a gente conversou lá no início do nosso semestre. Peço desculpas pelos cachorros, eu estou com a janela aberta aqui e eles não darão paz. Mas só queria dizer isso, pessoal. As notas estão lançadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se acanhem. Professor, como que eu sei se eu acertei ou errei aquilo da prova? Veja o padrão de resposta e a partir dele veja se você concorda com o que está ali, se você acha que sua nota não poderia ter sido melhor por alguma razão, me manda um e-mail sem problemas. Eu só, com muito pesar, com um aperto no peito, pessoal, eu tive que zerar algumas questões e zerar provas inteiras, no plural mesmo. Está escrito no enunciado, eu alertei isso, que o meu parâmetro de correção é a justificativa que vocês apresentam. Então, se você me entrega uma prova com tudo marcado X, mas não justificou nada, você não fez a prova. Então, aconteceu de algumas questões e provas inteiras serem zeradas por essa razão. Então, também saibam que a justificativa, conforme nós conversamos antes, é um ponto mais importante. Numa prova de consulta, que vocês têm dias para responder, é evidente que o X que você marca ali não tem tanto relevo para mim, especialmente porque, como eu disse para vocês também, as questões que estão na prova, elas não são inéditas. São questões que foram retiradas de bancos de questões de concursos OAB e eu fiz algumas adaptações para que condizesse com o que a gente estudou e também para que tivesse uma adequação em relação a alguma redação ou algo do tipo. Então, era muito fácil, às vezes, achar um X para marcar e marcar. Mas o meu parâmetro de correção foram as justificativas.
Pessoal, reforço então que vocês têm um arquivo PDF com o padrão de resposta esperado. Caso você não tenha também, me mande um e-mail, me mande uma mensagem. Se você está com dúvida em relação à sua nota, entre em contato comigo. Pessoal, alguma consideração, alguma dúvida em relação a notas e provas? Lembrando que sempre todo silêncio será considerado favorável ao professor e que vocês estão respondendo de maneira positiva. Beleza, professor. Eu vou dar uma olhada no espelho também. Não alcancei a nota máxima, vou ver a correção. Beleza, Wagner. Dá uma olhadinha e vê se faz sentido para você. A turma de vocês, deixa eu até aproveitar aqui esse momento. A turma de vocês... Deixa eu abrir a prova aqui. Pessoal, a turma de vocês, se não me falha a memória, eu acho que 90% de vocês tiraram 750. A questão mais errada foi a 3. Depois vejam se isso faz sentido para vocês. A 3 tinha uma pegadinha aqui no fim, ó. E assim, quase todo mundo caiu, ou vocês fizeram em conjunto e chegaram à mesma conclusão. Deixa eu só abrir vocês aqui, não estou vendo ninguém. Ou chegaram à mesma conclusão, mas aqui na 3 tem um erro bem aqui nessa parte final. Porque o EIA-RIMA, ele não é condicionante de licença prévia, ele é condicionante de LI, de licença de instalação. O EIA-RIMA, ele é feito depois que você tem licença prévia e para que você consiga a sua licença de instalação. Essa foi uma pegadinha que fez com que a maioria da sala marcasse A e não a D, que era a resposta correta. Então, depois vocês comparem. A turma, eu acho que a turma de vocês, assim, 90% tirou 750, e desses 90% eu acho que outros 80 foram por conta dessa pegadinha aqui e acabaram marcando a alternativa A. A alternativa 4 teve um índice de acerto bastante elevado, pouquíssima gente na sala de vocês errou. A 2, pessoal, a 2 tem uma questão que a 2 pegou muita gente que tentou copiar a resposta da internet. Se vocês pararem para ver, ó, copiei o cabeçalho da questão, jogo no Google, cabeçalho da questão. Uau, ele aparece um banco de questões. Aí, concurso de 2020 da Prefeitura de Betim, Minas Gerais, para analista jurídico. E aqui tem a questão muito parecida. Eu retirei a questão daqui, só que eu adaptei a questão. Eu não mantive a questão na sua integralidade como ela era. O que acontece? Essa questão aqui original, a resposta dela é a D. O que muita gente muito esperta também fez? Falou, olhou aqui, achou no que concurso, sei lá, falou, a resposta é D. Aí foi lá e marcou um D. Não, errado, não tem nada a ver. Então, essa questão aqui teve algum índice de erro, mas essa aqui também era bem tranquila, pessoal. Era só abrir o material de vocês ou abrir a lei da PNMA e dar uma olhadinha. No material de vocês tem todo um organograma do Cisnama. Então, era só cara crachá, ver aqui que todas estavam equivocadas. A mais sacana... Foi o seu caso? Meu foi a 3 mesmo, professor. A licença 3, prévia. né? Uhum. Não, essa pegadinha aqui pegou quase todo mundo da turma. Porque começa tudo bonitinho, tá lindo aqui. Só que aí no fim
para obtenção de LP, mas na verdade é de LI. E a 3 disparado foi a que houve mais erro. Aí a 2, alguns erros. Aqui, pessoal, na 1, foi comum alguns alunos relatarem que, por conta da redação do enunciado, ficaram com dúvidas sobre o que marcar. Eu disse para vocês que o meu parâmetro para aferir nota de vocês é o que está escrito aqui. É a justificativa. Então, em hipóteses como essa, eu analisei o que foi justificado para ver se aquilo tinha coerência com o que está exposto, se havia ali uma precaução, a prevenção, há certeza, não há certeza. Há aqui uma hipótese de aplicação do indúbio pro natura? Há dúvida aqui? Não há dúvida aqui. A resposta da questão é prevenção, porque a questão nos dá alguns indícios de que nós temos certeza. Percebam que aqui ele diz: o risco pode ser mensurado. A decisão foi pautada em estudos científicos. Não há comprovação de efeitos nocivos. De modo que a questão nos dá alguns indicativos de que esse assunto foi objeto de análise e, portanto, já havia conhecimento de limitação da potencialidade de risco. Por isso a gente fala da prevenção. Para a aplicação da precaução, eu tinha que ter um vazio de informação. Eu não tenho ideia do que é isso, para que serve, se tem risco ambiental ou não. E alguns alunos, de maneira adequada, falaram: professor, não sei qual dos dois é, porque um diz isso, o outro diz aquilo, e a questão está confusa na minha interpretação. Então, as notas também foram consideradas, ainda que parcialmente, para quem apontou a resposta dessa forma. Pessoal, repito, para mim o que manda é a justificativa de vocês. Essa primeira, professor, eu realmente fiquei mais pela redação da questão. É verdade. Você respondeu dessa forma, né, Bárbara? Eu coloquei acho que é B, mas eu expliquei que eu achava que também era A, mas pela redação da... Agora que você está falando, eu acho que eu te dei a questão cheia dessa aqui. Porque você marcou a B e relatou que estava com dúvida, só que você apresentou uma justificativa que demonstrava que você conhecia o que você estava falando. Que é o que me preocupa. É verdade. A sua eu dei, salvo engano, eu dei nota cheia para você. Qualquer coisa me manda uma mensagem. Desse possa ser mensurada. Esse possa ser mensurada, considerando nessa situação hipotética, o risco de exposição ao agrotóxico possa ser mensurada, ela dá uma certa dúvida. Possa ser. Se fala assim, não sei, ela dá dúvida. Então, isso assim, de cara, pela redação, ela deixa dúvida mesmo, porque é uma linha bem tênue entre precaução e prevenção, né? Um é certeza, o outro é incerteza. Não, eu não deixo, não tiro a razão, não. Eu concordo. Você pode ter, e pela forma como foi a questão, pela forma da redação da questão, ela poderia dar elementos ainda mais evidentes de que, olha, eu estou falando que existe aqui conhecimento a respeito. E isso poderia ter ficado mais claro na questão. Mas, e logo em cima também ela dá uma certa dúvida também, né? O textinho de cima. Ele fala que é pautado em estudos científicos. Para mim, isso aqui é um indicativo de que há conhecimento concreto a respeito. Uhum. Eu acho que esse inexiste comprovação de efeitos pode conduzir a alguma dúvida. Porque se não existe comprovação é porque não se sabe. Eu acho que esse inexiste não pode gerar uma incompreensão também. Isso. Mas eu concordo com você, mas fique tranquilo. A sua questão, se eu não me falha a memória, eu dei ela cheia, pela justificativa que você apresentou. E demais... E ainda foi com o entendimento do STF também. Eu coloquei, e o STF colocava isso, né? Aí ficou bem confuso, na verdade. Aí piorou tudo. Então, era exatamente o entendimento do STF, então fiquei bem confusa.
Mas fique tranquila, demais colegas também. Eu parei para analisar o que vocês colocaram na justificativa. Como eu disse, é o mais importante. Para mim, se você não tivesse nem marcado nada aqui, mas tivesse me apresentado uma justificativa condizente com o que está sendo perguntado, você já tem nota atribuída. O que foi um problema na prova é que muita gente não justificou. E teve gente que justificou de maneira genérica, tipo, o direito ambiental é lindo, por isso a certa é a erro. Assim, não te perguntei isso, você me responde isso, não é zero. Você justificou o quê? Então, em geral, pessoal, os descontos de nota são pelas justificativas. E repito, as turmas de vocês, quase todo mundo marcou A. Eu acho que só no nono e 10º semestre, eu acho que deve ter umas 5, 6 pessoas que tiraram 1.000. A grande maioria ficou com 750, alguns ficaram com 500. Eu acho que a turma de vocês não teve nota abaixo de 500. Lembrando que a mais errada foi a 3. E aí a 4, pouquíssima gente errou. E depois a 1. Eu considerei muitas o que está justificado, então poucas provas tiveram a 1 zerada. É claro que se você marcasse aqui C, D ou E era 0, porque não tem nada a ver com a paçoca. Isso aqui é só para encher a alternativa. Mas quem marcou a prevenção e justificou, quem marcou precaução, mais trouxe justificativas por entender que a redação dava a entender isso, eu também considerei. E a 2, alguns se embananaram com ela, especialmente porque ela é uma questão adaptada, todas são questões adaptadas, mas a 2 traz a pegadinha do todas estão erradas, porque nenhuma diz respeito efetivamente à composição, à estruturação do cisnamo. Aqui embaixo eu coloquei para vocês o porquê. Pessoal, essa da 2 era só... Não vou achar fácil aqui. O slide que eu deixei para vocês, ele tem... Assim, é um slide com toda a estruturação do cisnamo. É só ali comparar que estava certo. Mas, enfim, vocês todos têm acesso já a esse padrão, a esse espelho da prova de vocês. Desculpas pelos cachorros mais uma vez. Se ficou com dúvida, se você acha que sua nota não está adequada, fala comigo, me manda e-mail. Pessoal, assim, completamente sem crise, sem que isso seja um problema, tá? Tem aluno que fica acuado, que fica com medo de falar com o professor para... professor, minha nota está errada, não é problema nenhum, tá? Erros de correção acontecem, é natural, nós somos humanos. E outra, ainda que não tenha havido um erro, você tem todo o direito, especialmente porque a gente não tem mais prova impressa para entregar para vocês, você tem todo o direito de receber um feedback, de saber por que você tirou aquela nota. Então, fiquem muito à vontade em relação a isso, de entrar em contato comigo para saber, professor, eu sou sociólogo de direito ambiental do nono, meu nome é tal, por que minha nota é tal? Eu te respondo. Só repito, talvez no e-mail eu não me perca e faça isso com mais agilidade. No WhatsApp, talvez você entre no limbo das mensagens da vida. Quando a Paula não veio. Oi, pessoal. Não. Bom, agora que chegou o meu ajudante, vamos começar propriamente o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração sobre avaliação, sobre notas, tudo certo? Qual foi o nome? Foi senha. Eu pessoalmente não gosto de corrigir provas. Eu não gosto de corrigir minhas provas, eu não gosto. Eu às vezes me sinto frustrada, mas não porque aconteça, mas eu não gosto de ouvir, não, eu acho. De fazer um momento de tensão, um momento de frustração, às vezes. Isso acaba de me desmotivando. Se eu erro alguma coisa que parecia óbvia, eu prefiro não olhar. Eu prefiro olhar a nota e depois eu verifico estudando mais o que eu errei. Então, eu prefiro não olhar. É uma coisa
Então, não, eu te entendo. Mas você não acha que é legal, assim, aproveitar esse momento e a partir disso aprender com erro, Não, sei lá? sim, eu concordo plenamente, mas é meu, não Mas sei. sim, não, entendo. Racionalmente não é o ideal, mas eu faço assim. E eu sou professora, né? Então é meio que estranho Então, de mim ver. Mas eu não gosto de ouvir de correção das minhas provas. Então, por exemplo, se falasse, olha, tá errado, eu falei, tudo bem, tá errado. Depois eu vou estudar e vou verificar. Mas assim, mesmo que eu tenha quase certeza, todas as provas que eu faço, tenho quase certeza em tudo aquilo que eu faço. Mas eu não gosto de ver correção. eu nem sei quanto você tirou também, Bárbara, mas eu acho que você foi bem. Não, eu acho que sim também, também não vou ver. Pelo que eu vi. Mas fique tranquilo, acho que você foi bem, sim. E a sua 1 eu tenho quase certeza que eu dei a questão cheia. Não, tranquilo. Mas fiquem à vontade, tá, pessoal? Quem quiser saber, quem quiser ter o feedback, é só dar uma olhada. É só me avisar que eu mando para vocês de maneira mais detalhada. E assim, racionalmente, se a gente às vezes não tem essa questão, porque se você se dedica para fazer a prova, se você faz, gasta energia com aquilo, de fato você se envolve com o que foi cobrado, com a correção daquilo, com o que é esperado. E isso é positivo também nas hipóteses quando você erra, porque a partir dos erros você não esquece mais. Eu lembro que no meu processo pessoal também, durante a faculdade, coisas que eu acertava, questões que eu sabia a resposta, ou provas que eu fui muito bem, eu pegava a prova e deixava num canto. E aí eu pegava depois, sei lá, um ano depois. Nossa, eu sabia isso aqui. Olha só como eu É escrevi isso mesmo que eu faço. bonito. Nossa! Uhum. E só que às vezes fica essa coisa de sem saber como aconteceu. E é aquele erro que eu, putz, como que eu errei esse negócio? Olha, isso aqui não é bem assim, eu vou estudar. Às vezes o erro ele é incômodo, mas ele te marca, você fica com ele na cabeça, você fica às vezes com ele bem registrado. Mas enfim, todo mundo tem o seu processo também. E fiquem à vontade para contar comigo no que eu puder ajudar vocês em relação à correção de prova. Pessoal, não esquecendo, eu sei que vocês estão de saco cheio, todo mundo nono, décimo, quinta-feira à noite, em plano feriado, mas a prova é um momento muito valioso de aprendizagem. A prova é um momento muito importante em que vocês param e gastam algumas horas, mesmo quem não estuda regularmente, para parar, encarar aquela prova, ler aquele conteúdo, comparar aquilo com o que foi ministrado em sala de aula. Então, às vezes, ter esse retorno, ter um feedback é importante para que você tenha uma resposta, um retorno do que foi feito, da energia que você gastou ali. Então, vocês já fizeram quase todas as provas do curso inteiro, mas saibam disso. Bom, vamos para o que interessa, então. Eu tive hoje problemas com o Teams de manhã, estou até usando outro link aqui. Bom, pessoal, a gente, conforme o cronograma da disciplina, conforme conversado, nós vamos agora entrar na parte mais legal da disciplina, especialmente para vocês que já viram muita coisa. Eu também dou essa disciplina para alunos do começo do curso. E hoje a gente vai começar a falar de responsabilidade civil ambiental e na aula que vem a gente vai começar a falar sobre a tutela processual do meio ambiente. Então, a gente vai falar sobre coisas como ação coletiva, legitimação ativa, espectro de abrangência da coisa julgada. São conhecimentos que pressupõem que vocês já têm algum domínio de conceitos mais básicos. Então, a gente, por exemplo, vai começar a conversar agora sobre responsabilidade civil ambiental. É evidente que eu vou fazer uma breve comparação com a responsabilidade civil privatística nos moldes do Código Civil. Mas o fato de vocês já terem esse conhecimento ajuda muito. Vocês já terem pelo menos visto esses conteúdos, ajuda muito a gente delimitar o que é específico em relação
ao direito ambiental. Então, eu acho que para vocês é muito proveitoso e uma chance muito legal da gente discutir alguns aspectos que às vezes não são tão abordados no decorrer das disciplinas. Por exemplo, até onde eu sei, posso estar equivocado, mas processo coletivo, acho que não compõe a grade de vocês. Ou direitos difusos e coletivos, eu acho que vocês veem algumas coisas de maneira isolada. Vem ambiental aqui, vem consumidor acolá. Então, é uma situação que eu acho que a grade de vocês talvez não permita esse tipo de conversa. E por isso que eu vou destacar a unidade 4, pode acompanhar pelo material de vocês sem problema, mas o que está lá como unidade 4, que seriam 3 aulas, na verdade vai ser todo o nosso segundo semestre. Então, o que está na unidade 4 de vocês, que é a responsabilidade pelo ilícito ambiental, em especial responsabilidade civil e crimes ambientais, são nossos pontos de atenção a partir de agora e, portanto, serão objeto das avaliações que compõem as notas do segundo bimestre desse nosso semestre. Então, começa a partir de agora o conteúdo que será abordado na N2 e também na atividade avaliativa de vocês. Agora teremos apenas uma atividade avaliativa e não mais duas, como tivemos no semestre passado, até porque nosso tempo agora é muito escasso. Vocês, na primeira semana de dezembro, já fazem N2. Pessoal, a gente está no meado de outubro já. Então, é metade de outubro, novembro inteiro. Isso se novembro não aparecer mais feriado, porque tem dia 15, tem finados, e a gente acabar ainda não perdendo encontros. Mas a gente vai gastar, então, todos os nossos próximos encontros abordando esses assuntos. Eles estão de maneira bastante sintética no livro didático de vocês, na unidade 4. A gente agora vai parar para aprofundar também alguns dos tópicos que dizem respeito a esses assuntos, começando pela responsabilidade civil ambiental, que eu acabei colocando como esses 2 pontos da unidade 4. Eu vou mantê-los como 2 pontos que a gente está vendo também para as próximas, pelo menos, 2 aulas, quando a gente for falar de a tutela processual do direito ambiental e especificamente em relação à responsabilidade civil em termos de dano ao meio ambiente. Bom, pessoal, então, responsabilidade civil ambiental, primeiro ponto que vocês têm que se lembrar, rememorar, porque vocês já estudaram isso lá em direito civil. Existem, de maneira bastante ampla, em linhas gerais, 2 modalidades de responsabilidade civil. Responsabilidade civil que nós podemos definir como a responsabilidade que surge quando um indivíduo, de maneira ilícita, causa dano a outra pessoa ou a alguma coisa. Então, sempre que há essa relação entre a ação de alguém e dano sofrido por outro, vai haver uma responsabilização civil. Por que a responsabilização civil é diferente da criminal? Basicamente, em razão das sanções a que está sujeita a pessoa que pratica o ilícito. Se eu pratico um ilícito civil, eu vou sofrer um processo judicial, se eu não resolver isso de maneira consensual, e esse processo judicial pode me obrigar a algumas coisas, a fazer algo, não fazer algo, ou, em geral, a pagar algo. Ponto. Na responsabilização penal, existe sempre a potencialidade da minha liberdade ser limitada. Ou seja, existe a pena privativa de liberdade. Portanto, o que a gente fala de responsabilização penal é um espectro, uma forma, uma dinâmica de responsabilização por ilícito que comporta pena corpórea. Como assim, professor? Pena corpórea?
O termo é esse. Não quer dizer, é claro, que você vai ser açoitado em praça pública. Quer dizer que você responde com o seu corpo, com a sua liberdade, com a sua limitação do seu direito ambulatorial de ir e vir. Então, no âmbito penal, você responde com essa natureza de limitação, com esses ônus jurídicos. Enquanto que na responsabilidade civil, você só responde com o seu patrimônio, ou seja, com dinheiro, com pecúnia, com valores. Então, a gente está falando do ilícito em que uma pessoa causa dano a outra e suas repercussões no patrimônio desses indivíduos, especialmente daquele apontado como causador do dano. Essas relações de pessoa que causa dano e pessoa que sofre dano, elas podem se dar no interior de um contrato. Se, por exemplo, nós ajustamos a venda de um imóvel ou ajustamos a venda de um veículo, o contrato tem natureza sinalagmática, nós assumimos obrigações recíprocas. Um vai entregar a coisa, o outro vai entregar o dinheiro. Se um dos dois descumpre a sua parte da avença do acordo, vai existir dano. Vai existir responsabilização por aquele que descumpriu a sua parte no contrato. Só que esse tipo de responsabilização se resolve pelas próprias regras contratuais. O próprio contrato já estabelece que se alguém descumprir, a multa vai ser essa, a sanção será aquela. Isso tudo já é delimitado, previsto, estabelecido pelo próprio negócio jurídico inicial. Então, esse é um tipo de responsabilidade que vocês vão ver em direito civil. Em direito administrativo, também existe responsabilidade contratual quando a administração pública celebra um contrato administrativo com alguma pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, seja direito público, seja direito privado. As próprias regras contratuais já estabelecem de antemão quais serão as consequências no caso de inadimplemento das obrigações ajustadas. Isso, repito, vocês vão estudar, já estudaram em direito civil e também já deram uma olhada em direito administrativo. Existe, no entanto, para 95% também das situações de dano, uma forma de responsabilização que não é originária, que não é oriunda de uma relação contratual. Se eu, por exemplo, estou dirigindo meu carro na rua e eu acerto o carro de outra pessoa, eu bato no carro de outra pessoa, eu causei dano de maneira ilícita a outra pessoa. Existe alguma relação contratual entre nós? Existe algum liame, algum vínculo entre mim e essa outra pessoa? Zero. São apenas condutas da vida que podem eventualmente ocasionar dano a outra pessoa. Se, por exemplo, alguém que exerce um empreendimento ambiental, por uma dada razão, causa dano ao meio ambiente, existe uma relação contratual entre o meio ambiente ou entre as pessoas difusamente atingidas pelo ilícito e o poluidor? Não existe. Então, a grande maioria das situações que a gente vai estudar, se debruçar e tentar compreender como se operam nessa dinâmica, são situações de responsabilidade extracontratual. Extracontratual porque não pressupõe uma relação, um vínculo anterior, um contrato anterior entre as partes. Portanto, aqui eu não tenho um negócio jurídico prévio que vai dizer como isso vai se resolver. Aqui eu preciso me valer das regras gerais. Vou tentar amenizar os latidos. Depois a gente para um pouquinho, eu grito com eles e a gente volta. Onde eu estava? Esse tipo de situação não vai pressupor, não vai
ter regras que de antemão vão estabelecer como se dará a responsabilização. A gente vai utilizar as regras jurídicas que estabelecem as soluções para a responsabilidade civil. E aí nós vamos nos deparar com regras de direito civil, com regras de direito administrativo, com regras de direito ambiental sobre como se dá essa responsabilização. Vocês estudaram em direito civil a responsabilização de acordo com os artigos 186 e 927 e também seguintes, 927 e artigos da sequência lá do Código Civil. Em direito administrativo, vocês já estudaram a responsabilidade civil do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo e conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E aqui, em direito ambiental, a gente para olhar outras normas que se aplicam à responsabilidade civil, mas uma responsabilidade civil que especificamente se faz presente quando há um dano ao meio ambiente. Porque se um indivíduo acerta, bate, amarrou ao carro do outro, são apenas dois indivíduos envolvidos naquilo, o João e a Maria. O que está em jogo ali é o patrimônio de um ou do outro. Agora, quando existe uma lesão ao meio ambiente, quando você tem supressão de vegetação de maneira indevida, quando você tem, por exemplo, supressão ou construção em área em APP, quando você tem supressão de reserva legal, quando você tem assoreamento de rio, você está diante de uma situação muito mais drástica e muito mais sensível juridicamente também. Então, o regramento ambiental, pessoal, o regramento da responsabilidade civil ambiental, tenham isso em mente, ele é o mais rigoroso em todo o direito. Nenhuma responsabilidade civil é tão pesada e tão, como que eu posso dizer, tão rígida quanto a responsabilidade ambiental. E vocês vão entender um pouquinho disso a partir de agora. Eu só quero antes, eu sempre dei essa aula usando só quadro. Então, eu ainda fico sentindo falta de fazer rabiscos, embora eu tenha feito slides. Mas, pessoal, para a gente ter isso de maneira clara, privada, ela é subjetiva, ela é individual, e ela tem previsão no Código Civil. A responsabilidade civil tradicional, lá do Código Civil, que vocês já estudaram, ela também tem alguns requisitos específicos que vocês já viram. Omissão. Segundo elemento é a culpa, em sentido amplo, que pode ser o dolo, a vontade direcionada à prática do ato, a imprudência, o agir sem cautela, por exemplo, trafegar em uma via acima da velocidade permitida, a negligência, como uma quase omissão, uma falta de cautela no agir da pessoa, por um indivíduo que vai dirigir um carro sem condições mecânicas adequadas ou sem garantir a manutenção do seu próprio veículo, e também a imperícia. A situação de ausência de expertise, ausência de conhecimento, de perícia para realizar um ato. Se eu, por exemplo, vou conduzir um veículo automotor sem eu ter CNH, sem eu estar habilitado para isso, se eu bato meu carro, eu fui um perito. Eu estou praticando uma coisa para a qual eu não sou habilitado. Eu não tenho conhecimento para isso, não tenho formação para isso. Nós também temos a responsabilidade civil,
que pode ser material, que é dano emergente mais os lucros cessantes, ou moral, ou estético. Lembrando que tem súmula do STJ que diz que o dano estético ele não se insere dentro do dano moral. Então, você pode ter responsabilização por dano material, dano moral e também por dano estético. Lembrando que o dano emergente é justamente o dano causado à pessoa. Se alguém bate no meu carro, vai custar R$ 1.500 de funilaria. R$ 1.500 é o dano emergente. Agora, se eu sou, por exemplo, motorista de aplicativo e vou ficar 2 semanas sem trabalhar, a pessoa tem que pagar não só os R$ 1.500, mas também tudo que eu deixei de ganhar nesse período. Isso vocês já sabem. E, claro, nós temos que ter um nexo de causalidade, a relação de causa e efeito. Só um pouquinho, pessoal. Ei! Pronto. Espero. A relação de causalidade, de causa e efeito entre a conduta culposa e o dano. Então, se o dano é causado ao A por conta da conduta do B, existe um nexo de causalidade entre a ação e o dano. Relação de causa e efeito. Relação causal. Essa relação causal, ela vai ligar a conduta ao dano. E essa relação causal, ela admite 3 excludentes. Caso fortuito ou força maior, que são aquelas situações extraordinárias e imprevisíveis, tenham elas origem na natureza ou origem em uma ação humana. E aí a doutrina nunca sabe o que é o quê. Para uns, força maior é a natureza e caso fortuito é a ação humana. Para outros é o inverso. Então, tanto faz. Como você quiser chamar, mas sempre tem em mente que é algo extraordinário e imprevisível. Também tem culpa exclusiva da vítima. Ou a culpa exclusiva de terceiro. Pessoal, isso aqui, fazendo uma revisão para vocês, em linhas muito gerais, é o que vocês estudaram, que vocês estudam em Direito Civil. Isso, para mim, é muito bom que vocês já tenham tido contato com esses assuntos todos. Então, isso aqui é um resumão de responsabilidade civil. Só que isso tudo fica muito diferente quando a gente transplanta isso aqui do direito privado, do direito civil, para o nosso querido direito ambiental. A responsabilidade por dano ambiental, primeira coisa, ela é outra coisa, ela é solidária. E ela vai ter bases normativas diferentes. Certo, meu. Minha tentativa de organizar.
Bom, pessoal, primeira coisa, quando eu digo que a responsabilidade por dano ambiental ela é objetiva, o que eu estou dizendo para vocês? Vocês aqui, a essa altura da formação de vocês, já ouviram isso alguma vez, em algum momento. A responsabilidade civil objetiva é a responsabilidade que independe de culpa. Eu não estou nem aí se houve dolo, imprudência, negligência ou imperícia. Tanto faz, tanto fez. Não me interessa se o indivíduo praticou aquele ato contra o meio ambiente porque ele quis, de maneira deliberada, porque algum funcionário do empreendimento agiu de maneira culposa, agiu de maneira imprudente, negligente, ou qualquer que seja o título da ação dessa pessoa. Ainda que ela comprovasse que não há culpa naquele dano, a responsabilidade civil ambiental ainda assim se faz presente. Por quê? Porque a culpa não é um dos elementos da responsabilidade civil ambiental, na exata medida em que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva. Então, é aquela forma de responsabilização sem culpa ou de maneira independentemente da aferição da análise da culpa da pessoa que causou o dano, que nós, no dano ambiental, vamos chamar de poluidor. Outro ponto é que todos aqueles que concorrem para esse dano vão responder solidariamente. Ou seja, se existe um dano ambiental que foi praticado por um particular porque um órgão ambiental se omitiu no seu dever de fiscalização, o órgão ambiental vai responder junto com esse particular, junto com esse poluidor. Poluidor que também pode ser pessoa jurídica de direito público. Mas é muito comum que as ações de reparação por dano ambiental sejam movidas não só contra a pessoa que detém aquele empreendimento que causou um dano ambiental, mas também contra os entes públicos. Porque se tivessem levado a efeito a sua obrigação de fiscalizar e de controlar as atividades de um indivíduo, o cumprimento dos condicionantes da sua licença ambiental, etc., aquele dano talvez não tivesse ocorrido. Então, todo mundo, todos os envolvidos no dano, para que todos, de alguma forma, praticaram alguma conduta que desagou naquele dano, respondem solidariamente. O que isso quer dizer? Que todos os envolvidos respondem pela integralidade do dano de igual maneira. Ou seja, se João, a Maria, o Mário e o órgão ambiental forem condenados por um dano ambiental, todo mundo responde igual. Quem tiver grana vai pagar primeiro. Eu só vou tirar desse meu exemplo agora o órgão ambiental, porque a gente vai estudar uma especificidade em relação à execução, o cumprimento de sentença em relação a ele. Mas imaginem que o João, o Mário e a Maria causaram um dano ambiental. Imaginem que nós somos a associação da turma do direito ambiental, estamos formados já como associação há mais de um ano e temos no nosso estatuto a defesa do meio ambiente como uma das nossas funções. Imaginem que nós ajuizamos uma ação contra o João, a Maria e o Mário. Eles são condenados. Nós podemos exigir a totalidade do valor da indenização ou a recuperação ambiental de qualquer um dos três. Ah, mas e se só a Maria pagar? Problema da Maria. A Maria que vai entrar com ação de regresso depois contra o Mário e o João, para que eles paguem o que seria 1/3, já que são 3. Mas isso não tem qualquer impedimento, qualquer relação para que os 3 sejam acionados e na mesma oportunidade. Percebam também que isso não se confunde com responsabilidade subsidiária. Na responsabilidade subsidiária, a gente tem um devedor principal que é acionado. Se esse devedor principal não tem patrimônio para arcar com o valor da indenização,
Aí você vai para os devedores secundários, num segundo momento. Na solidária, não. Vai todo mundo junto. Quero nem saber, vai todo mundo junto. Depois vocês que se entendam em uma ação de regresso. Outro ponto muito importante, pessoal, é que essa responsabilidade objetiva, que vocês já ouviram falar, ela tem um fundamento que torna ela exclusiva no direito brasileiro. É a única forma de responsabilização civil em todo o direito brasileiro que tem fundamento no risco integral. Vocês já ouviram falar em risco da atividade empresária, está lá no 927 seguintes do Código Civil, também nas hipóteses muito específicas de responsabilidade objetiva no campo do direito civil. Já ouviram falar em risco administrativo na responsabilidade civil por atos do poder público, de acordo com as delimitações constitucionais, mas a única forma de responsabilização com base na teoria do risco integral é a responsabilização por dano ambiental. E qual é a consequência direta disso, pessoal? Que além da minha responsabilidade ser objetiva, ou seja, não depender de culpa, a nossa responsabilidade ambiental, na exata medida em que ela deriva, em que ela tem fundamento no risco integral, ela não aceita excludentes do nexo de causalidade. Ou seja, se você opera uma usina nuclear e acontece um terremoto e você destrói usina nuclear é um negócio pesado, né, de pensar que as proporções do dano seriam muito grandes. Imagine que você é uma empresa mineradora e você tem barragens instaladas nos locais em que você faz exploração do minério. Imagine que suas barragens estão todas ok, mas que em razão de um terremoto, de um abalo sísmico, do que for, a sua barragem vai abaixo e você causa danos ambientais e danos às pessoas. Mas calma aí, eu não tive culpa, foi um terremoto, problema seu. Não, mas veja bem, na verdade foi uma terceira pessoa que concorreu para esse dano. A culpa não foi minha, empreendedor, problema seu. Você não admite responsabilidade ambiental os excludentes de nexo de causalidade. Isso não existe no direito ambiental. E isso que torna tão rígida a responsabilidade por dano ambiental. Não existe no direito brasileiro nenhuma outra situação em que isso se faz presente. Apenas na responsabilidade por dano ambiental. Consequentemente, a nossa responsabilidade por dano ambiental vai ter elementos bem diferentes da responsabilidade ordinária lá do Código Civil, por exemplo. Nós temos como primeiro elemento, como primeiro requisito, a conduta, que pode ser ação ou omissão, e nós temos um segundo elemento, que é o dano. O dano ambiental, pessoal, ele pode ser material coletivo. Esse aqui é o dano ambiental em sentido próprio. Esse aqui é o dano ambiental que é o esperado de uma lesão ao meio ambiente. É um dano material que atinge de maneira coletiva todas as pessoas. E aqui a gente vai destrinchar depois esse coletivo, que pode ser isso mais à frente, não hoje. Um dano difuso, um dano coletivo em sentido estrito, ou ainda um dano individual homogêneo. Mas é um dano que nos afeta. Inclusive, as futuras gerações também podem ser afetadas quando um rio é assoreado, quando a vegetação nativa de um dado lugar é colocada abaixo. Isso tudo nos afeta enquanto coletividade de maneira material. Também existe, só que isso é mais incomum, o dano material individual.
Isso aqui é exceção, porque em regra o dano ambiental vai ferir a coletividade e só. Mas imagine que você é o ribeirinho que vive às margens de um rio que foi poluído, ou de um rio que foi assoreado e perdeu o seu fluxo, deixou de ser caudaloso como era. O professor não paga antivírus, vocês ficam fala atrapalhado. Nesse tipo de situação, em que ocorre o dano delimitado ao indivíduo, ao João, à Maria, existe sim o dano ambiental material individual. Só que isso é menos comum. O dano ambiental em sentido estrito é o dano material coletivo. Só que prestem muita atenção para o seguinte, que é algo muito novo, que é algo que vocês certamente vão se deparar quando eventualmente tiverem que estudar direito ambiental, se precisarem fazer isso de maneira mais profunda, que é o dano moral coletivo. Eita, professor, dano moral coletivo? Até esses dias estavam discutindo se a pessoa jurídica poderia ou não sofrer dano moral, agora a coletividade sofre dano moral. Pessoal, sim. Prestem atenção nisso. Hoje, isso é muito recente, é coisa dos 3, 4 anos no máximo, a jurisprudência, especialmente a partir da mudança de entendimento do STJ, admite a caracterização de dano moral à coletividade. Esse tipo de dano é um dano, é claro que a coletividade, nós, enquanto população, de maneira difusamente considerados, não temos uma psique comum, nós não temos uma forma de pensar, não compomos um corpo que subjetivamente é o mesmo. Só que existem danos, e alguns autores até querem mudar o nome desse dano, mas vai ficar, pelo jeito, porque já consolidou. Mas existem danos que têm tamanha proporção e tamanha intensidade que eles abalam nossa estrutura social, que eles abalam a confiança e a organização que nós temos enquanto sociedade. Vide, por exemplo, os casos de Mariana e Brumadinho. As ações ali perpetradas, os danos ali ocorridos, são de uma intensidade tal que abalam a própria estrutura social, tanto das pessoas ali diretamente afetadas, como as comunidades no entorno, como a sociedade do entorno daquela região. Até nós que estamos aqui em Mato Grosso do Sul, nos sentimos com o coração apertado muitas vezes quando vemos alguma coisa relacionada à tragédia que aconteceu nessas localidades. Então, a partir desses casos, em especial, também se começou a se desenhar essa nova modalidade de dano. Repito, hoje isso aqui é muito presente. Hoje tem situações em que às vezes o indivíduo constrói uma chácara na APP e ele vai pagar o dano moral coletivo. É claro que vai ser pequenininho, porque é proporcional ao dano que ele ocasiona. No entanto, essa é uma espécie de dano que tem sido reconhecida e é muito recente, algo muito importante em termos de responsabilidade civil. Se vocês me perguntassem qual é a coisa mais atual, mais relevante em termos de responsabilidade civil em todo o direito hoje, o tema mais discutido, dano moral coletivo. Isso aqui é algo que ainda vai ser mais desbravado, mas que ganhou muita repercussão quando a jurisprudência, em especial do STJ, começou a admitir essa modalidade de dano. Depois eu vou passar para vocês alguma coisa para complementar, para que vocês leiam a respeito do dano moral coletivo. Quem tiver curiosidade, joga no Google, já que vocês já vão achar bastante coisa. Por favor, usem fontes confiáveis. Tá, professor, qual é o terceiro elemento e qual é o quarto elemento? Não, acabou. Mas, professor, e o resto? Cadê o resto? Cadê a culpa? Cadê o nexo causal? Não, não tem. Por que não tem nexo causal? Porque tanto faz. Ainda que você comprovasse que existe um excludente,
Se eu tenho uma relação que existe um empreendimento que explora recursos ambientais ou que há um dano ambiental ali, o indivíduo vai responder, mas foi fato de terceiro, mas não, tanto faz. Tanto faz. O STJ, inclusive, diz expressamente na sua jurisprudência que a prova do nexo causal é despicienda. Ou seja, o jeito pomposo de falar, tanto faz. Não faz diferença. Então, a gente sai de 4 requisitos para configurar a responsabilidade civil lá no direito privado e cai para só 2. Ou seja, é muito mais difícil você configurar a responsabilidade civil privada, porque você tem que dar check com 4 elementos, do que a nossa responsabilidade civil ambiental. Porque se eu tiver conduto, se eu tiver o dano, vai responder. Outra coisa muito importante, pessoal, e que vocês também já sabem, que nós já arranhamos isso, já tangenciamos isso em algumas oportunidades, inclusive ali na prova de vocês, é que a responsabilidade civil privada, ela também, esqueci de colocar esse pontinho, ela tem natureza pessoal. Ficou de outra cor ali. Hoje eu vou tentar deixar bonitinho, porque como eu estou falando muita coisa aqui, eu quero deixar essa imagem para vocês. Se eu deixo em outra cor aqui, vocês podem se confundir. Mas ela tem natureza. Enquanto a nossa responsabilidade ambiental, todo mundo já sabe, se a gente tivesse uma sala de aula presencial, agora vocês falariam em coro, em uma só voz, em uníssono, que ela tem natureza real. Ou vocês também falariam com a mesma empolgação agora em latim. Ou seja, segue a coisa. Não tô nem aí se você causou, por exemplo, dano ambiental. Enfim, ele é itálico, que ali é latim. Se você é proprietário de uma empresa ou de uma área que tem que sofrer o dano ambiental, você vai ser obrigado a reparar. Mas e se eu acabei de comprar essa área e essa área foi degradada, teve, por exemplo, vegetação suprimida de maneira ilegal nos anos 60. Imagine a situação. Vocês são advogados, nós somos advogados, agora nós não somos mais uma associação. Agora nós somos um escritório de advocacia. Nós estamos atendendo numa bela quinta-feira à noite, fazendo hora extra. Chega o e-mail de um potencial cliente falando, olha, eu comprei uma área rural ano passado. O preço estava bom, porque por conta da pandemia, o proprietário estava apertado. Só que chegou para mim aqui uma citação numa ação civil pública, movida pelo Ministério Público, que está me cobrando reparação da área da fazenda. Só que o dano que eles estão apontando na ação ocorreu em 1961. Primeira coisa que vai chamar a nossa atenção. O prazo. Calma aí, o negócio aconteceu nos anos 60. Você vai me ajuizar uma ação agora? Quantos anos depois? 50 anos depois? Está prescrito. Calma, a gente vai conversar sobre isso na aula que vem, pessoal, mas a reparação do dano ambiental, outra coisa importantíssima que só existe em direito ambiental praticamente. A reparação do dano ambiental é imprescritível. Não opera prescrição em relação à obrigação de recuperar a área. A obrigação eventualmente indenizatória prescreve,
mas a obrigação de recuperação é imprescritível. Isso também é jurisprudência recente do STJ e do STF. Não há prescrição para essa ação. Primeiro ponto. Então, é possível que a ação seja juizada agora. Outro ponto também que envolve isso, que o STJ já, inclusive, sumulou, é que não existe fato consumado em relação ao dano ambiental. Então, eu não poderia alegar, ah, não, mas calma aí, a natureza já deu conta, por que você quer olhar o negócio assim, há tanto tempo atrás, calma. O STJ já disse, não, sinto muito, não existe fato consumado. Por favor, Bárbara, me ajude. Então, professor, se porventura eu compro um imóvel na área rural e foi em 1900 e lá vai cacetada, 150 anos, né? Eu tenho a obrigação, quer dizer, de saber quando eu compro um imóvel, quer dizer, que se tem alguma área desmatada, tudo mais, por obrigação ao momento que eu compro, correto? Ou não? Perfeito, Bárbara. Nós, como advogados, inclusive, a gente vai orientar o nosso cliente a, olha, faça, se possível, se depender da área, da proporção do investimento, faça uma perícia ambiental, vá em todos os órgãos ambientais, veja se não tem processo administrativo, pega a certidão negativa na justiça em nome do proprietário, da fazenda. Tem gente que pega a certidão negativa de sei lá quantos proprietários para trás, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Pode continuar, desculpa. Imagina, eu tenho, se porventura o Estado, né, venha processar, eu vou ter a obrigação de recuperar, mas na questão indenizatória já prescreveu, por exemplo, neste caso que o senhor citou. Então, eu tenho só a obrigação de indenizar. Qual é o prazo de prescrição para indenização na questão monetária de multa, de... Bárbara, eu sou péssimo com prazos, tá? Salvo engano, vão ser 5 anos. Mas aí, ela que vem, eu te bato o martelo, que eu vou consultar direitinho para colocar no slide para vocês. Mas a indenização, o valor seriam 5 anos. Você, como proprietário dessa situação, do exemplo que a gente está mencionando, você teria obrigação, por exemplo, houve supressão da vegetação, você vai ter que reflorestar, você vai ter que plantar árvore lá. Essa obrigação que é imprescritível. Houve dano a um rio, algo que é mais complexo. Você vai ter que se valer das medidas necessárias para que aquele dano seja desfeito. Isso sem a natureza, no caso que o senhor citou, se regenerar, ou assim, teve um dano significativo e ela permaneceu lá desmatada, tudo mais. Mas se porventura passou todo esse tempo, né, ela se regenerou, não tem nada a se falar de reflorestamento. Sim, porque nessa situação que você está mencionando, se eu suprimir vegetação de uma área não tão grande, e ali os próprios ciclos ecológicos fizeram que crescesse a vegetação nativa de novo, ali o dano deixou de existir. Aí não tem o que reparar. Uhum. Perfeito. Agora, se fosse um desflorestamento intenso, que eu chego a retirar nutrientes do solo, que eu chego a modificar as características daquela região e não vai crescer mais nada ali, aí eu vou ter que me virar para fazer crescer de novo. O ponto aqui mais importante, que talvez você esteja também se perguntando, pessoal, a maior dificuldade em relação a tudo isso é aferir tecnicamente essas questões todas. Como é que eu vou conseguir prova, perícia ambiental, de que em 1961, num belo dia, o proprietário daquela área rural realizou tal supressão? Então, isso tudo é muito difícil de ser levantado, de ser demonstrado. Mas, uma vez que eu tenho elementos técnicos para me falar que ali houve dano e para quantificar esse dano, as obrigações referentes à recomposição ambiental, a recuperação, são imprescritíveis. Ajudou ou piorou? Você perguntou mais alguma coisa? Agora eu fiquei na dúvida. Não, tá tranquilo. Era isso, eu acho. Uhum.
Mas sim, coisa semelhante, pessoal, acontece, só um breve parêntese que me correu na cabeça aqui, na ação de improbidade administrativa. Vocês sabiam? Na ação de improbidade administrativa, se existe lesão ao erário que foi praticada de maneira dolosa, isso também o ressarcimento do valor é imprescritível. As sanções da lei de improbidade administrativa, todas as demais, suspensão de direitos políticos, perda do cargo, multa, etc., isso aí tudo prescreve. E lá na LIA tem os prazos específicos de prescrição da improbidade, que é, em geral, 5 anos até o fim do mandato ou fim do cargo eletivo, salvo se a pessoa for servidora efetiva, que aí ela vai ter que responder de acordo com o seu estatuto. Mas essa mesma situação acontece na LIA, na improbidade. Lá, o ressarcimento ao erário, eu posso cobrar hoje, de um fato que aconteceu há 80 anos. É claro que a prova é muito difícil, mas você pode. As demais sanções, todas prescrevem. Agora, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Mesmíssimo raciocínio para o dano ambiental. O ressarcimento, a indenização, por exemplo, um dano moral coletivo, isso tudo vai prescrever, mas vai prescrever de acordo com as regras gerais do direito, que aí eu teria que ter que parar e ver certinho onde está previsto esse prazo de 5 anos, que eu vou ficar devendo para vocês, para responder a Bárbara também na próxima aula. Mas a sanção, perdão, a obrigação de recuperar esse dano, ela é imprescritível. E como a gente também está falando aqui, ela vai seguir a coisa. Ela tem natureza real. Então, ela vai estar vinculada ao bem, e não a pessoa. Pouco importa se foi o Mário que, em 61, praticou esse dano. Tanto faz. Aí, pessoal, estou falando em 61 porque um caso concreto também julgado pelo STJ tratou de uma situação em que o dano apontado ocorreu em 61. Depois eu também consigo mandar para vocês como leituras complementares. E foi reconhecida a responsabilidade do atual proprietário, para que ele arcasse com os custos da recuperação. E falando nisso, pessoal, quando a gente também fala de responsabilidade civil ambiental, a gente tem que ter em mente que a indenização ela é prioritariamente in natura. Ou seja, a nossa prioridade sempre vai ser buscar o retorno ao status quo ante. Sempre a gente vai ter que tentar buscar a regeneração, a recuperação do dano causado. E apenas na impossibilidade se busca a indenização contra o poluidor. Em geral, pessoal, geralmente quando ajuizada uma ação buscando a responsabilidade por um dano ambiental contra alguém, o juiz, a gente ajuizou uma ação, nossa, Associação do Direito Ambiental do Noturno, e conseguimos a condenação de um indivíduo. O juiz vai julgar procedente nossos pedidos e vai condenar o fulano de tal a recuperar a área mediante a apresentação de um plano de recuperação de área degradada que precisa ser homologado, que precisa ser validado por um órgão ambiental. Então, isso é custoso para a pessoa condenada, para a pessoa que poluiu e sofreu a condenação, porque ela vai ter que, primeiramente, contratar um serviço de elaboração do seu relatório, o seu programa de recuperação. Num segundo momento, executar, implementar esse plano de recuperação, mas apenas se previamente ele for aprovado pelo órgão ambiental. Então, se eu sou condenado, prioritariamente, o que tem que ser buscado? A recomposição, a restauração. Como isso se dá? Mediante a apresentação de um plano de recuperação de área degradada.
Vocês vão ver siglas como PRAD ou PRADA por aí. E esse programa, esse plano é objeto de homologação por um órgão ambiental e uma vez que o órgão ambiental der o ok, porque ele pode falar, olha, isso aí não tá legal não, isso aí você tem que aperfeiçoar, olha, esse cronograma aqui não tá bom, você vai ter que correr mais. Ou não, tá tudo certo, pode executar. Uma vez que isso é feito, cabe ao poluidor agora implementar aquele plano. E aí, em fase de cumprimento de sentença, ser aferido se ele efetivamente, ao longo daqueles 4, 5 anos, geralmente são prazos longos para que a recuperação seja feita, ele de fato executou tudo aquilo que estava previsto para que ele recuperasse a área. Então, a prioridade sempre será a recuperação. Apenas na impossibilidade se buscará a indenização. E também só tenho em mente que é possível que o indivíduo seja condenado à obrigação de fazer, por exemplo, a restaurar, reflorestar uma dada área, obrigação de não fazer, olha, pare de explorar essa área, e também a obrigação de, por exemplo, pagar cumulativamente um dano moral coletivo. Isso a gente chama de princípio da responsabilização integral. Então, todas as esferas que foram afetadas pelo dano ambiental devem ser objeto de indenização. Pessoal, eu fiz slides, eu acho que à toa. À toa não, vai ser legal para que vocês consigam ter tudo isso que eu falei escrito. Mas eu vou deixar salvo esse desenho para vocês. Mas os slides, eles vão basicamente deixar de maneira mais bonitinha, são pouquíssimos, o que a gente acabou de conversar. Então, só para que a gente passe por eles, ó, eu coloquei no desenho que nós temos base ambiental na lei da PNMA e no 225 da Constituição da Responsabilidade Civil Ambiental. Então, Constituição 225, parágrafo 3º, vai falar para a gente... Meu filho levou meu copo d'água. Vai falar para a gente que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, mas independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Lá a nossa velha amiga, a lei da PNMA, no artigo 14, parágrafo 1º, fala para a gente que, sem obstar a aplicação das penalidades, o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, e aqui está o fundamento legal para a responsabilidade civil ambiental ser objetiva, portanto, independe de culpa, a responsabilização, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Então, a base normativa do que eu estou falando para vocês está aqui. Embora muito desse assunto, a grande parte desse assunto, esteja delimitado por jurisprudência e doutrina também. Vocês já sabem que a nossa obrigação de responsabilidade e obrigação decorrente da responsabilidade ambiental, ela é propter rem, ela é solidária e ela é objetiva. Acabamos de falar sobre isso. Não é uma obrigação pessoal, como se dá na maioria das situações de responsabilidade. Aqui existem princípios que apenas orientam alguns aspectos que nós acabamos de falar. Reparação in natura. Quando você busca indenização, você tem que priorizar a reparação da natureza. Acabamos de falar. Reparação integral, que é muito bem demonstrada pela súmula 629 do STJ. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer e de não fazer, cumulada com a de indenizar, por exemplo, por um dano moral coletivo. E também existe a aplicação do princípio do poluidor pagador na responsabilidade civil ambiental.
E aqui a noção que vem desde aquele conceito inicial que nós trabalhamos é que, para que não exista a socialização do prejuízo e a internalização dos lucros, poluir nunca deve ser algo esperado pela empresa nos seus custos, nas suas planilhas. Poluir deve ser sempre algo trágico, inclusive financeiramente. Olha, não vamos poluir, toma cuidado com isso aí, porque a hora que der problema, o problema vai ser pesado, vai doer no bolso. É assim que a empresa tem que pensar. Por isso que, por aplicação desse princípio, a responsabilização tem que punir, mas também tem um caráter pedagógico e dissuasório. Ou seja, não faça, aprenda com o que você fez, entenda a importância da sua atividade para essa comunidade, para o ambiente que você ocupa e não faça mais. Então, tem que ser algo efetivamente incômodo para o poluidor. Ela tem que ser, por exemplo, se for uma ideia, se for uma situação de indenização pecuniária, tem que ser um valor que seja, de fato, que consiga abranger punição, caráter pedagógico e dissuasório. Tem que ser um valor que incomode, que atrapalhe, que faça se sentir, para que esses intuitos da responsabilização se façam atendidos, se façam presentes. Então, são 3 aspectos da reparação. Esses 2 eu falei expressamente para vocês, esse aqui ainda não, mas é apenas isso, que devem ser observados quando nós falamos de responsabilidade civil ambiental. Teoria do risco integral, eu trouxe para vocês um excerto de doutrina de maneira mais, talvez, fundamentada do que eu acabei falando para vocês, mas é basicamente a teoria que, primeiro, ela traz uma noção de responsabilidade objetiva e, portanto, dispensa a culpa. Segundo, ela afasta as hipóteses de excludente de ilícito, excludentes de nexo causal. Aqui está excludentes de ilicitude, mas são excludentes de nexo causal propriamente ditos. Então, aqui está sim, mas o correto a gente vai falar em excludentes de nexo causal. Deixa eu até ver se não foi meu quando eu peguei um pedaço do livro. Vai estar fácil aqui já. O livro, de fato, eu coloquei excludentes de ilicitude, mas anotem mentalmente, ou até no material de vocês, que é excludente de nexo causal. Mas o livro, tá, eu copiei, tive que digitar, porque eu não tenho livro em PDF, mas o livro está exatamente assim. De todo modo, eu quero que vocês tenham contato com esse trecho da doutrina a respeito da teoria do risco integral, sendo o dano ambiental a única hipótese em todo o direito brasileiro de incidência dessa teoria, a do risco integral. E aí, por fim, eu trouxe para vocês essa tabelinha com alguns pontos que nós acabamos de abordar. Aqui eu não abordei isso aqui, é importante, eu coloquei no julgado para vocês. Não existe insignificância em sede de responsabilidade civil ambiental, ou seja, se você praticou um ilícito ambiental, o fato dele ser de diminuta proporção não afasta a responsabilidade. É claro que se você for condenado, você vai ser condenado a reparar algo em proporção ao dano que você cometeu. Se você pescou 10 peixes fora da medida, você terá uma condenação proporcional à altura. Se você construiu uma casinha minúscula em área de APP, isso não enseja aplicação da insignificância. Isso apenas vai ser um objeto de análise na quantificação, na forma de delimitação do dano.
mas não há insignificância para descaracterizar a responsabilidade civil ambiental por conta da insignificância. A súmula 613, a gente falou há pouco, não há aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, que é um elemento que vai se casar com a aula que vem em relação à imprescritibilidade da obrigação de reparação do dano. E aqui é um ponto novo que nós já discutimos, já tivemos um spoiler em encontros passados, mas que eu vou passar para vocês uma atividade, acho que na aula que vem também, sobre essa situação do ente público que pratica lesão ao meio ambiente. Como isso se dá, se isso pode, quais são as correntes doutrinárias e jurisprudenciais que existem a esse respeito. Pessoal, missão cumprida em termos de conteúdo para a nossa conversa de hoje. Tudo certo? Alguma dúvida, alguma consideração, algum questionamento? Tudo certo, professor. Não, professor. Coisa boa, obrigado pela resposta, Wagner e Bárbara. Bom, pessoal, então é isso, missão cumprida, sigo à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Nos vemos na semana que vem, sem feriados, é no dia específico da nossa aula, no dia 22 de outubro. Repetindo, ficaram com dúvidas, não entenderam a nota de vocês, entrem em contato comigo, podem falar com os colegas que também não acompanharam, que podem entrar em contato comigo. E é isso, pessoal, sigo à disposição de vocês, muitíssimo obrigado pela participação, pela presença de vocês na noite de hoje, foi um prazer estar com vocês e até a próxima, então, um forte abraço.